Boa tarde, crianças. Mais uma vez estamos aqui com aulas de ciência. Hoje nós vamos falar sobre a transformação dos alimentos, quer dizer, falar do aparelho digestivo, como começar e finalizar a nossa digestão. A gente vai ver o texto, a leitura do texto. Vocês sabem que para aproveitar os nutrientes, a comida deve passar por diversas transformações, né? Quando a gente se alimenta, coloca a comida na boca, passa por várias transformações. Ela é ingerida o alimento, o primeiro passo desse processo é a mastigação. Se você não mastigar o alimento, não tem condição de descer, de fazer a digestão. Mastigar o máximo possível esse alimento, por meio do qual ele é reduzido em pedacinhos, em massas, transforma em massa em pequenos pedaços ou massas pastosas. A mastigação é importante para conseguir engolir os alimentos sólidos, porque se a gente não tiver uma boa mastigação, o alimento até prejudica a nossa saúde, porque provoca engasgo, dificuldade para engolir. E os alimentos sólidos, principalmente, que é pastoso. Vocês vão ver um pouco do texto aqui que fala sobre o sistema digestório do ser humano. Para que os alimentos sejam absorvidos e aproveitados pelo organismo, eles devem primeiro ser quebrados em pequenos pedaços. Esse processo que começa na boca chama-se mastigação. Ela reduz o tamanho do alimento e ainda estimula a liberação da saliva. Quando ele estiver com tamanho reduzido e bem umedecido pela saliva, pode ser engolido. Antes, nunca a gente deve fazer engolir se ele estiver bem mastigado, porque é perigoso você engolir o alimento grosso. Ao ser engolido, o alimento ainda atravessará outros órgãos, como o estômago, que é o primeiro órgão que ele, depois de mastigado e ingerido, ele desce e vai para o estômago. Depois ele vai para o intestino delgado. Tempo mais tarde, intestino grosso. Neles passará alimento ser transformado em substância adequada para serem absorvida e distribuída por todo o organismo. Depois que passa por esses processos, ele vai distribuído no organismo da pessoa. Finalizando o processo, os restos serão expelidos por meio externo pelo ânus, na forma de fezes. Depois de todo feito esse processo todo do alimento, digestão, tudo, tempo depois é que ele é eliminado através da fezes. E essa eliminação é pelo ânus. Em outras palavras, o sistema digestório transforma os alimentos para aproveitamento de seus nutrientes, isto é, em partícula que passa a ser absorvida. Ele também é responsável pela eliminação na forma de fezes, de resíduo não absorvido pelo organismo. A boca, o estômago e o intestino delgado não são os únicos órgãos que formam o sistema digestório. Além deles, existem outros, cada um com uma função importante no processo de digestão. Esse processo pode ser representado da seguinte forma: tem o alimento, aí tem o processo digestório, que aí depois que você se alimenta e ingere aquela comida, ele vai para o processo digestório, unir os nutrientes para todo o organismo, ele manda, para não parte não aproveitada, sai como fezes. Então aquela parte que é sadia vai o sangue, para os rins, a urina e tudo, e depois todo ele, o resíduo sai em forma de fezes. A boca é o órgão que começa a digestão dos alimentos. A primeira coisa para você ter uma digestão, você tem que se alimentar, e para se alimentar é através do órgão da boca. Aí passando a boca, aí vem o estômago. Esse processo da boca, para ir para o estômago, tem a faringe. O estômago é o órgão que tem o processo digestivo
para fazer a continuação da viagem que o alimento faz até a última etapa. O intestino delgado é nele que a digestão termina e são absorvidos os nutrientes e a maior parte de água. Então o nutriente ele vai reduzindo e transforma mais em água, que é o alimento que você faz. O intestino grosso, nele continua a absorção de água e com ela sais minerais e algumas vitaminas. De acordo com a alimentação que você come, vai ingerindo, vai transformando esse alimento em vitamina. Os órgãos do sistema digestório têm suas diferentes funções, como eu já falei. A boca é o início do tubo digestório, que liga o estômago para o esôfago, que é um tubo muscular. Dele deve perceber que o estômago se conecta a outro intestino delgado e este, por sua vez, se liga ao intestino grosso, até o ânus, que é a parte final por onde sai as fezes, material resultante do processo de digestão de alimento e da observação de sais minerais. E concluindo o assunto, vamos lembrar que os órgãos que são anexos ao sistema digestório, que faz parte, são as glândulas salivares, o pâncreas, o fígado, vesícula biliar. E na página 35, vocês vão ler o texto, ver a figura e vão completar as etapas, que são 4. É tamanho pequeno, a atividade, as respostas, é só mesmo para completar as frases, que tem as etapas de 1 a 4. A primeira etapa, como eu já falei, é a ingestão. A segunda etapa é a digestão. A terceira etapa, a absorção. E a quarta é a eliminação de todo o processo de alimentação do aparelho digestivo. Aqui vocês têm a tarefa complementar, que é todo sobre o assunto. Vocês vão só marcar os quadrinhos que é de acordo o que se pede na fase. Tá bem aqui, atividade de ciência, o bolo alimentar engolido e passado pela faringe e esôfago, e vocês vão classificando pela ordem, a ordem da sequência, de 1 a 6, observando a página do livro e fazendo a tarefinha da página 35. Na próxima veremos com mais detalhes.